Oi, gente, e a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Estou eu aqui mais uma vez para a gente juntos poder refletir sobre algo que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração nesses últimos dias e me fazendo também refletir. Nós que estamos buscando a Deus e buscando ter uma vida íntima na presença de Deus, nós precisamos nos desvencilhar, nos desconectar de muitas coisas que chegam até os nossos olhos, que chegam até os nossos ouvidos, que tenta nos fazer levar as coisas como normais. Por exemplo, se você passa 2, 3 dias sem ler a Bíblia, sem ouvir a palavra de Deus, tem muitas pessoas que falam que isso é normal, que é normal você ser uma pessoa que busca Deus intencionalmente, mas que você só busca Deus no domingo. O resto dos dias você vive como se você não tivesse na presença de Deus. E como eu tenho falado aqui, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós o tempo todo. Então, se você vai para a igreja e você se conecta com Deus, quando você sai de dentro da igreja ou quando você sai do seu quarto secreto e que você vai fazer qualquer outra coisa, o Espírito de Deus continua com você. Nós somos seres espirituais. Se você está lavando vasilha, fazendo comida, limpando casa, dirigindo seu carro, trabalhando, ajudando alguém, você está fazendo algo espiritual. Não tem como você desconectar o espiritual do seu dia a dia, do seu cotidiano. Porque você é filha, porque você é filho, porque você é escolhido, porque você se fez templo, morada, habitação do Espírito Santo. Então, independente do que você estiver fazendo, o Espírito de Deus, ele habita em você. Então, você precisa entender que você não é um ser espiritual só quando você está dentro da igreja, só quando você está com a Bíblia na mão. Não, o tempo todo o tempo, de segunda a segunda, você é morada do Espírito Santo, você é templo de Deus. E muitas vezes nós somos contaminados, infectados, nós somos flechados todo o tempo por tudo aquilo que o mundo traz na nossa vida. E nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas que eu costumo chamar de entretenimento. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Quando a gente abre a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo direcionando as pessoas que moravam ali para que aquelas pessoas buscassem verdadeiramente a presença de Deus, a palavra de Deus. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupa o teu pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. E meditando sobre essas verdades, nós percebemos o quanto esse entretenimento ele tem invadido as nossas mentes, os nossos corações. E entretenimento aqui eu coloco como jogos, séries, brincadeiras, passeios, redes sociais. Quantas coisas têm invadido a nossa vida através desses canais, através desses meios. Pessoas que passam o dia inteiro mexendo em celular,
pessoas que passam o dia inteiro jogando, pessoas que passam o tempo todo assistindo série para poder fugir da sua realidade. E isso tem invadido as nossas mentes e os nossos corações. A palavra do Senhor nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. E como que é que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento está sendo alimentado? Está sendo alimentado pelo que nós vemos, está sendo alimentado pelo que nós ouvimos. Assim como o nosso corpo físico se alimenta da comida que a gente come. E a gente tem se alimentado de comida para sustentar o nosso corpo 3, 4, 5 vezes no dia. E quantas vezes nós temos sentado na frente de uma televisão, pegado celulares, mexido em jogos, redes sociais, e nós estamos alimentando a nossa alma. E quantas vezes nós paramos no dia para alimentar o nosso espírito? Sim, porque você pode ouvir belos louvores na sua televisão, no seu celular. Você pode ouvir belas ministrações, ensinamentos, através desses mesmos aparelhos. Você pode se gastar em aprender a palavra de Deus através de aplicativos que tem a Bíblia falada, por exemplo, que tem ministrações que são faladas em várias áreas das nossas necessidades. E quando o apóstolo Paulo aqui ele fala essas verdades, ele fala que nós devemos pedir constantemente ao Espírito Santo para que ele nos limpe, para que ele nos livre de toda a influência que nos tenta roubar os valores de Deus. E ele diz: tudo que é verdadeiro. Uma das maiores tônicas ou uma das maiores assentações que Deus coloca muito claro na Bíblia é que o mundo moderno ele é uma mentira. Jesus nos ensina em João capítulo 8, verso 44, que o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, quando você abre a sua Bíblia, em João, capítulo 8, verso 44, o próprio Jesus nos diz assim, o próprio Jesus nos diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o apóstolo começa dizendo tudo que é verdadeiro. Quando o inimigo das nossas almas ele profere a mentira, ele só fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Só Cristo, Jesus, pode eliminar a mentira que habita em nosso coração. Infelizmente, as pessoas mentem para todas as pessoas em volta. Muitas pessoas escolhem mentir, porque quando nós mentimos, quando nós omitimos uma situação, nós sabemos que aquilo é mentira. Nós podemos não assumir para ninguém, mas dentro de nós sabemos. E tem muitas pessoas que aceitam mentir para os seus pais, professores, amigos, esposa, esposo, filho, justiça, impostos e assim por diante. E elas mentem até para elas mesmas, elas contam às vezes tanto a mesma mentira que elas acabam achando que é verdade. O pior é que pensam que pode mentir para Deus, que é onisciente e onipresente. Nós podemos mentir para qualquer pessoa. Sabe quando você sai e faz aquela compra e compra uma roupa que não devia ou compra um aparelho para o seu carro que você não podia e você esconde do seu cônjuge para que ele não brigue, para que ele não discuta, ou você bate o carro e aí tenta esconder para não contar, para não arrumar atrito, confusão, e não fui eu não vi, não sei como que aconteceu isso. Não é assim? Então,
Então a gente tenta de todas as formas estar tirando vantagem através da mentira, mas o apóstolo ele diz: tudo que é verdadeiro. A mentira, ela está sendo propagada por todos os lados, nas propagandas, na televisão, na política, nas notícias. A sociedade já tem aceitado a mentira como um pilar até necessário. Você acredita? Fantasiando a verdade com o fim de iludir e dominar. A palavra de Deus, no entanto, nos ensina que devemos viver na verdade. Jesus disse em João 8:32: conhecereis a verdade vos libertará. Isto é, quando conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, nós somos libertos de todo o poder e influência, inclusive da mentira. Livrar-se da mentira não é um processo fácil, não é. É necessário que a pessoa rompa com toda a raiz desse mal, que porventura esteja dentro do seu coração. A verdade, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos capacita a viver algo diferente. O crescimento espiritual, ele é o processo pelo qual as mentiras são substituídas pela verdade. E aqui está uma das razões porque Jesus orou dizendo assim em João 17:17: santificai-vos, Deus, na verdade. A tua palavra é a verdade. É por isso que eu sempre falo muito que nós devemos ler a Bíblia, que nós devemos investir tempo e conhecimento na palavra de Deus. E o apóstolo continua dizendo: tudo que é respeitável. O respeito é produto ou fruto da honra. Honrar é fruto de uma conduta conveniente dos discípulos, dos filhos de Deus, que por amor honra principalmente a Deus. As pessoas elas têm facilidade de honrar ao rico, ao poderoso, ao forte, ao influente, ao famoso, ao bonito, ao agradável. Mas elas se esquecem que é preciso também honrar ao pobre, ao humilde. Todas as pessoas. No passado, o respeito ele era ensinado e cultivado na infância. É provável que uma das virtudes de que mais sentimos falta da nossa cultura hoje seja o conceito de respeito, de reverência, de temor pelas outras pessoas. Infelizmente, a honra e o respeito não são mais valores exaltados na sociedade. A arrogância, sim. O desrespeito, sim. Desrespeito a tudo e a todos está se tornando cada vez mais natural. A gente vê as pessoas desonrando, desrespeitando. E a gente fala, isso é normal. Da mesma forma, mentindo, enganando, e a gente fala, é assim mesmo, não é? Está se tornando algo natural. Na verdade, isso ocorre porque o homem ele se distanciou de Deus. E quem deixou de honrar a Deus também vai desonrar as outras pessoas. Porque quem não consegue honrar a Deus, que é o Criador, não honra os seus pais, não honra os seus professores, não honra os mais velhos, não honra o seu próximo. Deus deseja que a gente resgate todos os dias o respeito em nossa vida pessoal e no meio da nossa família, da nossa igreja, da nossa convivência. Adorar é honrar incondicionalmente a Deus. E depois o apóstolo diz tudo que é justo. A palavra justiça, ela vem de justo. E justo só existe um, Jesus Cristo. E não estou falando de justiça humana, tá, gente? Pois a justiça humana, ela funciona, mas ela funciona parcialmente. Ela é falha e sempre comprometida com as coisas do mundo. Deus ele quer resgatar a sua justiça, pois o reino de Deus é paz e justiça e alegria no espírito.
Está escrito em Romanos, capítulo 14, verso 17. Os entretenimentos, as coisas desse mundo têm tudo a ver com a injustiça. Pois o pecado deu à luz a injustiça. Só a justiça de Deus pode quebrar o jugo da injustiça desse mundo. Eis porque Jesus ensina, em Mateus 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas estão distantes de uma vida de oração, de comunhão com Deus, porque estão aliançadas com a injustiça desse mundo. Muitas pessoas estão distantes de uma vida de adoração, de comunhão com o Pai, porque elas estão aliançadas com a injustiça que o mundo propaga. Em qualquer área, o que é justo para Deus está acima do que é legal para o homem. Eu vou repetir de novo. O que é justo para Deus está acima do que é legal, bacana para o homem. Não podemos viver unicamente à sombra do que o homem estabeleceu como legal. Devemos refletir sempre sobre o que é justo aos olhos de Deus. Ter fome e sede de justiça é desejar, é ansiar ser como o homem descrito no Novo Testamento, o novo homem em Cristo Jesus. É isso que aqui é frisado. Todo o meu ser e toda a minha vida desejam e precisam desejar adquirir a natureza de Cristo Jesus. Ter fome, ter sede de justiça, ter sede, ter fome da presença de Deus. E ele diz também tudo que é puro. A pureza está cada vez mais distante da sociedade. Está cada vez mais distante da sociedade, a pureza. Desde pequena as crianças convivem com a impureza. Isso com certeza refletirá nessas crianças em tudo e por toda a sua vida. Em todas as áreas, nas famílias, nas escolas, no trabalho e também nas igrejas. Isso tudo está sendo imputado, isso tudo está sendo colocado, isso tudo está sendo ministrado sobre nós todo o tempo. E começa desde a infância. A palavra de Deus, ela vai na contramão, ela realça a pureza como virtude. Deus, ele sempre quis que a humanidade fosse santa, um povo santo, uma nação santa. Um povo que fosse oferendas santas para Deus. Na palavra de Deus, ele exalta virtudes tais como mãos limpas, coração puro, vida de integridade, motivação santa, sã consciência, vida e leito sem mácula, além de vestes brancas. Deus, ele está sempre desejando que a gente seja puro. Jesus, ele enfatizou o ser limpo de coração como a única maneira de viver diante de Deus. Deus quer limpar as nossas mãos, coração e também as nossas motivações e os nossos pensamentos. Tudo em nossa vida necessita ter a marca da pureza, característica dos filhos de Deus. Tudo em nossa vida necessita ter a marca da pureza, característica dos filhos de Deus. Em Apocalipse 21, 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica mentira. João, ele se refere às pessoas que são ou que serão admitidas a Jerusalém celestial. Ele diz que lá não vai entrar pessoas, nem coisas algumas contaminadas, nada contaminado vai entrar, e nem quem pratica mentira. Se você tem o hábito de contar pequenas mentiras, às vezes as pessoas até falam assim, mentirinha branca, eu vi tal situação, mas fulano me perguntou e eu preferi ficar na minha calado como se não tivesse visto.
Será que isso é verdadeiramente o que Deus quer? Ore, peça ao Senhor direcionamento, porque nem tudo a gente deve falar, mas quando nos perguntam, a gente não deve mentir por causa de outras pessoas. Porque quando a gente mente para outras pessoas ou por causa de outras pessoas, nós estamos nos contaminando e nos tornando cúmplice da outra pessoa. E aí também o peso e a medida é igual. Você não mentiu, mas você compactuou, vamos colocar assim, né? Com a outra pessoa, com a mentira que ela estava contando. Então toma cuidado, porque aqui em Apocalipse 21, 27 diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a mentira, coisa alguma que seja impura ou imunda, que tenha qualquer sinal de contaminação, jamais poderá entrar na Jerusalém celestial, afirma o texto. Quiçá possamos expressar mais perfeitamente ao ponto, afirmando que ser limpo de coração significa ser semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, não cometendo pecado nem dolo algum, se achou em sua boca. É o que diz 1 Pedro, capítulo 2, 22. Perfeito, sem mácula, puro e íntegro. Esse é o nosso Senhor Jesus, a quem nós temos que buscar imitar todos os dias. E continua dizendo tudo que é amável. Amável é tudo que lembra e é derivado do amor verdadeiro. Gentil, atento, dócil, atencioso, respeitoso, cortês. São alguns dos sinônimos que ampliam o sentido desse adjetivo. Amor, amável. É impossível ser amável sem ter dentro de si o genuíno amor de Deus, que é derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. E Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios capítulo 16, verso 14, que todos os nossos atos devem ser realizados com amor, isto é, de forma amável. O que é amável tem origem de uma constante atitude de amor. A adoração na igreja tem de ser permeada pela amabilidade. Precisa ter esse caráter constante do amor na nossa vida. Porque o amor, ele expressa o nosso relacionamento com Deus. É somente quando nós nos entregamos a Deus e conhecemos o amor de Deus através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, através do sacrifício de Deus que deu o seu único filho, é que nós conseguimos viver esse amor através desse relacionamento e expressar esse amor para as outras pessoas, né? E o amor, ele é uma fonte daquilo que flui de Deus para a nossa vida. Esse mundo que nós vivemos, que nós contemplamos, as pessoas, elas estão cheias de amores frágeis. Amor que abandona, amor que se apaga, amor que se separa, amor que é egoísta, amor que trai. Porém, o adorador, aquele que ama insaciavelmente a Deus, ele é diferente. Ele tem um coração diferente, ele tem um coração que está ali ansioso por Deus e pelas suas maravilhas. Ele arde em amor que nunca será extinto, nunca será apagado. Ele suporta qualquer situação, ele enfrenta qualquer circunstância, ele não permite que a chama se apague. Porque se a chama se apagar, ele entende que ele está ofendendo o amor que dá vida para ele. Então, por isso é necessário buscar essa pureza todos os dias na nossa vida. E ele continua dizendo, tudo o que é de boa fama. Atualmente fala-se pouco sobre a reputação, mesmo sendo ela tão importante no nosso cotidiano. Na sociedade midiática moderna, as informações
sobre fatos e pessoas, elas são tão rápidas e intensas. A curiosidade acerca de fatos, deslizes, dramas ou qualquer coisa normal que se passa na vida alheia se tornou uma obsessão, sendo isso bom ou mal, né? Cada vez mais as atitudes das pessoas estão expostas para as outras pessoas. Não tem mais. As pessoas, elas parecem que não têm mais controle da sua própria vida, não tem mais aquilo que antigamente a gente chamava de privacidade. E olha que é uma coisa que as pessoas batem muito na tecla, mas não é uma coisa que se tem mais. Se alguém discute com alguém, todo mundo está sabendo, porque sempre tem alguém com o celular na mão. Aconteceu algo aqui do lado da minha casa e quando eu fui conversar com a pessoa depois, ela falou assim: você acredita que a pessoa que estava lá na outra cidade ficou sabendo antes de voltar para casa o que tinha acontecido aqui? Eu falei, meu Deus, como é que pode? Não tem mais privacidade. E olha que as pessoas brigam, tem casamentos que acabam porque fala que não tem privacidade com o outro. Porque desejam a tal privacidade, filhos saindo de casa antes da hora porque fala que o pai e a mãe são abusadores, não deixam eles viver a privacidade. Então eles querem muito, mas eles não fazem. E às vezes assim é com a gente quer muito, mas às vezes a gente não faz. Não é? É duro, é difícil, mas é quando essas coisas começam a ser geradas aqui dentro, através da renovação da nossa mente, que nós podemos ser a diferença que verdadeiramente a gente deseja, que a gente quer. Tanto as virtudes quanto os problemas da vida moderna exigem cuidados constantes, porque disso depende a reputação, principalmente daquelas pessoas que estão servindo a Deus e que desejam ser semelhante a Deus. E aqui, de novo, eu não estou falando sobre placa de igreja, tá, gente? Eu estou falando sobre a intenção verdadeira das pessoas de buscar a Deus. E quando nós analisamos essa expressão, tudo que é de boa fama ocupe o nosso pensamento, nós facilmente concluímos que uma grande porcentagem do que é noticiado na mídia hoje poderia ser eliminada, não é verdade? Grande parte do que é. Existe um chavão jornalístico que diz que notícia boa é notícia ruim. Ou seja, fofoca, morte, criminalidade, deslealdade, adultério, abandono e qualquer coisa anormal, principalmente com esse enfoque negativo. É o que deve ocupar os noticiários. Mas a Bíblia, ela nos ensina que devemos filtrar todas as coisas com sabedoria, com discernimento. E para que possamos manter a nossa mente e o nosso coração no que é de boa fama, nós devemos buscar tudo o que fala do bem. Mostra o bem, toca o bem e direciona para o bem. O que tem fama positivo, se é possível, bíblica. É o que deve ocupar cada vez mais o nosso pensar, sendo o foco de curiosidade e atenção da nossa vida. Você não terá que se preocupar com o tipo de testemunho que você dará se sempre estiver vivendo em retidão perante o Senhor Jesus. Quando você estabelece certas bases sólidas em sua vida, de acordo com a palavra do Senhor, a sua vida normal, ela será uma vida espiritual e será testemunho para as pessoas à sua volta, como eu comecei falando. E diz, se alguma virtude há. Virtude na Bíblia, ela tem um sentido principal de excelência, qualidade que gera louvor, aquilo no qual a pessoa é o melhor. Por isso, mesmo empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé e o conhecimento à virtude, 2 Pedro 1:5. Virtude evoca o máximo que o potencial humano, mesmo limitado, ele pode alcançar.
E de acordo com o texto, nós devemos acrescentar a nossa excelência à fé. Porém, não uma excelência qualquer, mas aquela que, desenvolvida sabiamente pelo conhecimento sábio que nos leva a potencializar, a aumentar as virtudes que habitam em nós. E quando isso se refere a ocupar os nossos pensamentos, nós devemos procurar essa excelência ou essa virtude em tudo e em todos, para que isso possa sempre produzir edificação, crescimento, amadurecimento na nossa vida. Não é assim? Não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Não podemos viver uma vida conforme às vezes é estabelecido para nós. Nós precisamos buscar essa excelência em virtude que vai produzir edificação em nós. Quem tem os olhos abertos para sempre buscar a virtude, sempre vê o bem em tudo. Tudo, 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 tudo. Ela busca sempre estar sabiamente crescendo em bondade, em virtude, em conhecimento, querendo mais de Deus. Os dons são o que o homem tem, mas as virtudes são o que o homem é. Os dons são o que a mulher tem, mas as virtudes são o que a mulher é. O ser humano, ele tem dons e ele tem virtudes. Os dons são o que eles têm para usar para as outras pessoas. Agora, a virtude é aquilo que ele é, que ela é quando ninguém está vendo. E continua dizendo, se algum louvor existe, a palavra de Deus nos ensina que devemos praticar o hábito de ter constantemente o louvor nos lábios. É o que diz a palavra do Senhor em Salmos 34, verso 1 e 2, nos diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Jesus sabiamente nos mostrou um termômetro desse louvor em sua vida, compondo o famoso ditado, a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12, 34. Para que o louvor do Senhor esteja sempre em nossos lábios, ele precisa estar primeiramente no nosso coração, no nosso entendimento, nos nossos pensamentos. Nosso espírito, ele se debilita quando nos alimentamos mal ou alimentamos mal a nossa alma. Quando nós nos alimentamos mal, o nosso corpo, ele fica debilitado. E assim também é o nosso espírito, a nossa alma. Quando Paulo enfatiza que devemos encher nosso pensamento com louvor, ele sabia da importância de um verdadeiro alimento espiritual. Para que haja sustentação da nossa fé, nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração com a palavra de Deus, que acrescenta em nós fé, perseverança, confiança, entrega, rendição, renúncia. E se essas coisas acontecem na nossa vida, a nossa vida será cheia de louvor. Louvor quer dizer elogio, falar bem, testemunho e principalmente compromisso com a presença de Deus Pai na nossa vida e ao nosso redor. E esse enfoque na nossa vida expõe o fato de que tudo que ocupa o nosso pensamento deve dar louvores a Deus. Se enchermos nossa mente com algo que não louva ao Senhor, nós vamos comprometer a nossa vida espiritual e, consequentemente, vamos trazer malefícios para o nosso crescimento na nossa vida com Deus. Não tem como nós vivermos uma vida apaixonada com Deus se nós não cultivarmos o louvor, se nós não cultivarmos a virtude, se nós não cultivarmos o que é de boa fama, se nós não cultivarmos o que é amável, se nós não cultivarmos o que é puro, o que é justo, o que é respeitável, o que é verdadeiro.
Nós não vamos conseguir servir a Deus se nós não estivermos em integridade e intencionalidade diante de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai. É eu, é você, somos nós. Nós que temos que ter essa atitude de buscar, de ir atrás, de correr, de fazer, de entregar verdadeiramente. Então hoje nós aprendemos que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós deixamos encher o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso querer, o nosso coração. Aquilo que nos afeta dia após dia. Se você comer uma comida estragada hoje, talvez essa comida estragada hoje não vá te fazer mal. Mas se você comer essa mesma comida estragada 4, 5 dias, você pode ter uma enfermidade que seja até irreversível. Olha o perigo. Então talvez você pense assim, não, mas eu assisti aquele coisa, eu falei aquela mentirinha, mas foi só uma vezinha só. Isso pode ter, sim, um freio por você, onde você muda essa circunstância, essa realidade, e você traz uma nova verdade sobre a sua vida. Agora, se você viver continuamente praticando essas coisas, isso pode te levar para um lugar onde você não gostaria de ir. Então pare, reflita, pense, peça ao Espírito Santo para que verdadeiramente ele venha trazer à sua memória aquilo que não tem edificado a presença dele em você, para que você possa mudar, renovar, transformar a sua mente pela renovação da palavra de Deus, que é o que vai te dar o alimento necessário para você viver nesse mundo, mas não ser contaminado com esse mundo. Porque nós vamos viver aqui sim, nós vamos viver com todo tipo de gente, estar em todos os tipos de lugares, mas essas coisas não estarão mais em nós. Porque o povo do Egito, ou o povo que saiu do Egito, morreu depois de 40 anos no deserto. Não foi por falta de tirar eles do Egito, foi por falta de tirar o Egito deles. Porque sempre que tinha um problema, eles pensavam, no Egito eu vivia assim, no Egito eu fazia assim. Então o coração deles, a mente deles ainda estava aprisionada lá no passado, naquilo que eles ainda desejavam. Então não deixe isso tomar conta de você. Entrega diante de Deus, para que Deus verdadeiramente possa fazer uma mudança na sua mente. E essa mudança na mente possa surtir efeito no seu coração e assim transformar as suas atitudes. Amém? Isso é um bom ensinamento. Isso é um ensinamento puro, genuíno da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem como águas do trono de Deus para nos lavar, para nos purificar e para matar a nossa sede. Então tem que entrar pela nossa boca e tem que, fluir pelo nosso corpo. E quando a gente coloca essa água para dentro, ela flui no nosso corpo. E quando ela flui no nosso corpo, ela nos dá disposição, ela nos dá saúde, ela nos dá vida, ela nos traz e arranca algumas dores. Por exemplo, se eu ficar muito tempo sem beber água, me dá muita dor de cabeça, porque eu tenho enxaqueca. Então, quando eu bebo mais água, essa dor de cabeça vai embora. Então, a água do Senhor, ela tem que entrar em nós e produzir transformações, mudanças e melhoras em nós. Amém? Ai, que coisa boa, né? É ouvir a palavra do Senhor, é ter esse entendimento do próprio Espírito Santo sobre a nossa vida. Aonde nós precisamos sim buscar essas transformações todos os dias. Essas transformações, elas são diárias e elas são constantes. E ela é para mim e para você que estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a bênção de Deus Pai esteja sobre a sua vida, que a presença do Espírito Santo esteja sobre você. Em nome de Jesus. Um abraço grande, que Deus te abençoe.
Até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar, de dizer aí o que você achou, porque isso aí está sendo muito importante para mim e está crescendo o nosso número de inscritos e de pessoas ouvindo a palavra genuína do Senhor, tá bom? Um abraço grande, que Deus continue a nos abençoar.